Disjunção é assim. Isso aqui é... E como é o enunciado da disjunção? É a proposição ou. Isso aqui é o que nós chamamos de disjunção. A disjunção entre P e Q ou disjunção de P com Q. Q de P com Q. Disjunção de P com Q. E a disjunção, ela será verdadeira quando e somente quando uma delas for verdadeira. Tá? De modo que a tabela de valor fica assim, ó. P ou Q. Como é a tabela de valor? As duas verdadeiras, verdadeira. P verdadeira, Q falsa, verdadeira. Então aqui é verdadeira, aqui é verdadeira, que uma delas é verdadeira, aqui também é verdadeira, a segunda é verdadeira, e aqui é falsa. Por exemplo, como é a disjunção aqui, ó. Tá? A disjunção é essa frase. Existe x racional, tá que x ao quadrado é 10, ou existe x racional, tá que x é maior que 100. Isso aqui é uma proposição que verdadeira. Basta que uma seja verdadeira, a disjunção será verdadeira. Tá? A disjunção será verdadeira. Você só vai ter falso quando as duas forem falsas. Tá? Ó. Pegar aqui, ó. Vou montar a tabela aqui. Vou colocar aqui. P, Q, não P, P e Q, tá? Negação de P e Q, negação de P e Q, tá? Vamos lá. Possibilidades: verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Quanto é P e Q? Hã? Verdadeiro. Aqui, falso. Aqui, falso. Aqui, falso. Agora eu vou colocar aqui não P, não Q e não P ou não Q. Tá? Qual é o valor disso aqui? Não P e Q. Qual é? Falso. Q. Verdadeiro. 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 Agora, não P. Qual é? Falso. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Não Q. Qual é? Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Agora, não P ou não Q? Ó, a conjunção dessas duas. A conjunção não, desculpa. A disjunção dessas duas. Qual é? Falso. Verdadeiro. 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 Ou seja, se você olha para essa daqui e essa, elas possuem os mesmos valores lógicos
em qualquer possibilidade lógica de P e de Q. Quando isso ocorre, você tem duas construções que são ditas logicamente equivalentes. Tá? Quais são as três operações com proposições? Quais são? Negação, conjunção e disjunção. E a partir dessas três operações, você pode formar outras proposições, usando esses conectivos. Esses símbolos aqui, ó, esse símbolo aqui é chamado conectivo de negação. Esse símbolo aqui é conectivo de conjunção. E esse símbolo aqui é o conectivo de disjunção. Quando você tem uma quantidade P1, quando você tem uma quantidade P1, P2, PK de proposições, combinando estas proposições, você usando os conectivos, você pode criar uma proposição Q e combinando estas, tá aqui assim, e combinando estas mesmas proposições aqui de modo diferente, você pode obter uma outra proposição. Tá bom? Tá aqui, ó. Você com P e Q, você monta essa, não monta? Você monta essa, você monta essa, você monta essa também. Monta? Então, P1, P2, PK, você pode montar, usando os conectivos, uma proposição Q e pode montar uma outra proposição R, usando esses conectivos. Exemplo, você tem P, Q e R, três proposições. Você pode montar essa daqui, ó. P e Q, P e R, e fazer o OU aqui. Não pode? Isso aqui é uma nova proposição. Você monta essa pela conjunção dessas duas, você monta essa pela conjunção dessas duas, que é R, e você combinando essas duas pela disjunção, você monta uma terceira. Esta aqui é chamada de proposição composta, cujas componentes são quem? P, Q e R. Tá? Você pode fazer o contrário. Você pode pegar assim, ó, P ou Q, P ou R, e fazer o que aqui? Uma conjunção. Você montou uma segunda, uma quarta, uma quinta proposição, combinando essas três. As duas são ditas proposições compostas, cujas componentes são quem? P, Q e R. Agora olha para cá. Isso aqui é uma proposição composta. Quem são as componentes? Quem são as componentes? P e Q. Essa daqui é uma proposição composta. Quem são os componentes? P e Q. As duas têm os mesmos valores lógicos, independente de quem sejam P e Q. Não é não? Isso independe de quem seja P e Q. Independente de quem sejam P e Q, essa aqui e essas duas construções, elas têm os mesmos valores lógicos. Quando você tem duas proposições, tá certo? Ou duas construções proposicionais obtidas a partir de mesmas componentes e que elas têm o mesmo valor lógico em qualquer possibilidade lógica das componentes, você diz que as construções são logicamente equivalentes. Tá? Ou seja, esta proposição aqui, ó,
esta construção proposicional, é melhor dizendo, eu uso essa frase porque eu não quero me estender muito em lógica, porque senão eu teria que falar em função de proposição, coisa que eu não quero ir nessa direção, tá? Então, momento. Então você tem, ó, esta construção proposicional aqui, ó, essa construção, e tem essa, ó, não P ou não Q. Em qualquer possibilidade lógica de P e Q, estas duas proposições têm o mesmo valor lógico. Quando isso acontece, você diz que as proposições, as construções são logicamente equivalentes. Você apresenta dessa forma. Tá certo? Você também prova que essa daqui, ó, é logicamente equivalente a essa, ó. É logicamente equivalente a essa. Não P e não Q. Pode construir, você vai ver que essas duas são logicamente equivalentes. Isso quer dizer o seguinte: como é que se nega a conjunção? A negação da conjunção é o quê? A disjunção das negações. Isso é a lei de Morgan para proposições. A negação da disjunção é o quê? A conjunção das negações. Então, isso aqui é para você, de agora em diante, negar coisa desse tipo. Você tem uma proposição P que diz o seguinte: 1 é maior do que 2 e 3 pertence aqui. Não estou interessado no valor, estou interessado em negar. Negar é afirmar o contrário. Como é que você afirma o contrário disso? Como é? Quem é a negação disso? É a negação dessa, 1 é menor que ou igual a 2, ou a negação dessa. Qual é a negação dessa? 3 não pertence aqui. É claro que se a de cima for verdadeira, a de baixo é falsa. Se a de cima é falsa, a de baixo é verdadeira. Tá certo? Então, isso aqui, por causa disso aqui. Quem é a negação da conjunção? Quem é? É a disjunção das negações. Tá? Então, a negação da conjunção envolve o quê? A disjunção das negações. Tá certo? Que você tem essa proposição aqui, ó. Você tem essa proposição aqui. 7 é primo ou 6, tá? Ou 6 é ímpar. Qual é a negação de quê? Ó, você vai negar isso aqui. Qual é a negação? Qual é? 7 não é primo e 6 é par. Vocês entenderam? Independente de quem sejam as proposições, você tem que saber como negar. Negação da conjunção é a disjunção das negações. Negação da disjunção é a conjunção das negações. Tá certo? E o que é que significa duas construções proposicionais a partir de mesmas componentes genéricas serem equivalentes? Você diz que elas são logicamente equivalentes quando elas possuem o mesmo valor lógico em qualquer possibilidade lógica das proposições componentes. Pergunto a vocês, se eu tenho K proposições, cada uma delas ou sendo verdadeira ou sendo falsa,
quantas possibilidades eu tenho para os valores lógicos dessas K proposições? 2 elevado a K, pelo princípio fundamental de contagem. Tá certo? Eu tenho 2 elevado a K possibilidades para K. Se para cada uma dessas possibilidades, essas duas sendo compostas a partir desses mesmos componentes, tá certo? Tiverem o mesmo valor lógico, você diz que elas são o quê? Logicamente equivalentes. Me responda o seguinte, essas duas são logicamente equivalentes? A conjunção é logicamente equivalente à disjunção? Não. As duas são verdadeiras nesta situação. As duas são falsas nessa situação. Mas nessa situação, uma é falsa, uma é verdadeira. Nessa situação, uma é falsa, a outra... Cadê? Uma é falsa, a outra é verdadeira. Então, não são logicamente equivalentes, essas duas construções aqui. A conjunção, claramente, não é logicamente equivalente à disjunção. Mas a negação da conjunção é logicamente equivalente à disjunção das negações. Assim como, vocês provem, a negação da junção é logicamente equivalente à conjunção das negações. E para finalizar aqui, ó, logicamente equivalente aqui, ó, negação de P é isso. Então, quem é a negação da negação de P? Ó, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro não. Verdadeiro, falso. Então, essas duas são logicamente equivalentes. Ou seja, a negação da negação de P é logicamente equivalente a P, qualquer que seja P. Quaisquer que sejam P e Q, vale essa equivalência lógica e vale essa equivalência lógica qualquer que seja o P. Veja bem, os enunciados são distintos, mas têm o mesmo significado. É isso que quer dizer ser logicamente equivalente. Duas composições são logicamente equivalentes quando, embora com enunciados distintos, elas têm o mesmo valor, o mesmo significado, o mesmo valor lógico em qualquer possibilidade lógica das suas componentes. E por hoje é só. Pronto.